Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral para esta solene liturgia da Vigília Pascal, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e também pela FW TV, que transmitem esta celebração. A liturgia desta Vigília da Páscoa iniciou-se com um rito sugestivo da bênção do fogo novo e de acender nele a vela da Páscoa, o círio pascal, que de certa forma preside esta cerimônia de forma significativa. Neste templo, todos nós aguardamos na escuridão e em profundo silêncio o momento em que a chama do grande círio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, adentrou na igreja escura, que simboliza o mundo sem Cristo, o mundo sem a salvação que Cristo nos trouxe, e adentrou não por uma porta lateral, não por qualquer outro lugar, mas pela porta principal da igreja, que representa exatamente a entrada de toda a humanidade neste novo regime da salvação que Jesus veio instaurar. A partir daquela chama, muitas pequenas chamas se propagaram e à medida que íamos acendendo as nossas velas, readquirimos o sentido de onde estávamos, da localização, da realidade que é iluminada por esta chama. Depois, acenderam-se também todas as lâmpadas da igreja e no meio da nossa assembleia elevou-se o canto jubiloso da ressurreição, o chamado precônio pascal, anúncio da Páscoa que a igreja faz nesta noite. A fé cristã, queridos irmãos, é uma luz acesa, alimentada pela Páscoa de Cristo. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras. É esta a boa nova que a igreja recebe, transmite e conserva fielmente. Há alguns anos atrás, ainda como pároco lá em São Paulo, tinha um colega que era um sacerdote que veio da China, fugiu ali da China pela situação que se vivia. E o bispo entregou a ele uma paróquia. Ele tinha muita dificuldade de falar o português. E me lembro que numa vigília da Páscoa nós estávamos prontos para entrar na igreja e ele me telefonou querendo saber como é que se usava o turíbulo na cerimônia, umas coisas que são complicadíssimas para explicar por telefone, é impossível explicar isso por telefone. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, esse homem vai celebrar a vigília da Páscoa sem falar direito português, vai ser bem confuso. Depois de um tempo encontrando com ele, perguntei, e como foi? Ah, foi muito bem. E a homilia, como você fez a homilia, você leu? Não, eu falei. E o que você falou? Eu disse assim, Cristo ressuscitou, aleluia. E pronto, essa foi a homilia da vigília da Páscoa, da noite da Páscoa. Na verdade, ele disse aquilo que é o essencial, que é o que a igreja anuncia desde a ressurreição do Senhor até os nossos dias, e irá anunciar até o final dos tempos. A boa nova que a igreja recebeu, transmite e continuará transmitindo fielmente até o fim da história. É preciso que nós nos apercebamos do que se trata este anúncio pascal. O que quer dizer este anúncio pascal? Um anúncio que, na verdade, revolucionou
não somente a vida daqueles que creem, mas revolucionou toda a humanidade, o mundo inteiro. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, ele não seria o nosso Salvador. A morte teria vencido a vida. Jesus poderia ser, no máximo, um mártir de uma pregação bonita, que sensibiliza as pessoas. Os ensinamentos de Jesus são extraordinários, mas ele é muito mais do que isso. Ele não é um simples mártir de uma verdade ou de um anúncio de caridade. Cristo, na verdade, é o Salvador desta humanidade. Se ele não tivesse ressuscitado, a esperança humana continuaria a ser uma pobre esperança, um pobre sonho não realizável. E a morte continuaria a dominar sobre este mundo. Com o crucificado, uma vez ressuscitado, que é o que nós celebramos nesta noite, a causa do reino de Deus coloca-se numa nova dimensão, num novo caminho. Aquilo que de um modo tão prometedor tinha começado durante a vida pública de Jesus, o anúncio do Evangelho, o anúncio da Boa Nova, aquilo que Jesus fez durante a sua vida aqui neste mundo, tudo isso depois parecia ter sido anulado pela morte da cruz. Nós podemos imaginar o desapontamento, por exemplo, dos discípulos que conviveram com Jesus, que estavam com ele. Ele tinha falado da ressurreição, tinha falado que iria ressuscitar, mas uma coisa é falar, e outra coisa é ver aquele que falou, aquele que tinha dado tanta esperança, ser colocado numa cruz e morrer da forma como Jesus morreu. A ressurreição de Cristo retoma com uma nova e poderosa eficácia tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez. Aí sim, tudo adquire um novo sentido. E ainda hoje é assim, queridos irmãos, Deus não cessa de surpreender a nós com o seu amor. Ele deu à humanidade como Salvador o seu Filho, que aqueles daqui do tempo de Jesus rejeitaram e mataram, mas que hoje também grande parte da humanidade também rejeita e também quer, de certa forma, ver a morte da mensagem do Evangelho, a morte da mensagem de Jesus. Não se pode mais matar materialmente a Cristo, mas se pode matar aquilo que ele veio trazer, aquilo que ele nos trouxe, a sua mensagem de salvação. Através do Cristo ressuscitado, ele se torna definitivamente próximo de nós que somos pecadores, pobres, doentes, muitas vezes fracassados na história, até daqueles que morreram e que foram engolidos pela terra. A ressurreição de Cristo dá um novo sentido a tudo o que é mal neste mundo, porque este mal acaba se transformando não mais na última palavra. Esta é a grande dificuldade das pessoas em entenderem a mensagem do Evangelho. Em alguns momentos parece que o mal vence. Em alguns momentos parece que o erro se instaura. Parece que o ódio, que a vingança, o rancor, estas coisas, parece que isso está dominando o mundo. Mas a realidade é que tudo aquilo que é mal neste mundo é alcançado pela ressurreição do Senhor e pela salvação que Ele veio nos trazer. Doravante, o reino de Deus não é mais uma palavra,
não é mais uma parábola de Jesus, o ensinamento de Jesus. O reino de Deus é Ele. Ele é o reino de Deus que se realiza entre nós. Deus exerce a sua soberania por meio de Cristo, assim como nos dizem os Atos dos Apóstolos. A partir de amanhã, durante todo o tempo da Páscoa, as 7 semanas da Páscoa, na segunda leitura da missa, nos domingos, e na primeira leitura dos dias de semana, nós vamos ler os Atos dos Apóstolos, o livro que foi escrito por aqueles cristãos, pela vida daqueles cristãos imediatamente próximos da ressurreição de Jesus, que conheceram a Jesus e que experimentaram o efeito da ressurreição de Cristo. Nós vamos ler este livro, e este livro vai nos mostrar como, a partir da ressurreição de Jesus, tudo muda na vida daquelas pessoas, e tudo começa a mudar no meio do mundo. O Evangelho começa a ser pregado, anunciado a todas as nações, a todas as partes do mundo, e continua e continuará a ser anunciado a todo o mundo. Deus exerce a sua soberania por meio de Jesus, e aquele evangelho do reino que Jesus pregava deixa de ser uma esperança e passa a ser uma realidade na nossa vida, na vida de cada um de nós. Jesus vive em nós. Não é a memória de Jesus, não é a lembrança de Jesus que vive em nós. Muitas vezes até na igreja nós escutamos essas, assim, besteiras, né, de cristãos que muitas vezes dizem assim: Jesus vive na nossa memória, na nossa lembrança, na mensagem que Ele pregou e que hoje nós procuramos colocar em prática. Não, Jesus não vive nisso só, Jesus está vivo, verdadeiramente vivo. Quando a palavra de Deus é anunciada na liturgia, é Ele que nos fala. Quando nós recebemos a Sagrada Comunhão na Santa Missa, é Ele que nos alimenta. Quando nós nos reunimos como uma comunidade cristã, como estamos esta noite aqui reunidos, é Ele que está no meio de nós. Não a memória, não a lembrança, mas a pessoa viva, o Cristo ressuscitado está vivo entre nós. Escutamos na leitura da carta de São Paulo, ele nos dizer: se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos. Ou seja, queridos irmãos, a ressurreição e a celebração da Páscoa nos ensina que é preciso morrer para tudo aquilo que significa infidelidade a Cristo. É preciso que neste tempo da Páscoa nós nos reencontremos verdadeiramente como cristãos com Jesus e conosco mesmos. E a nossa fidelidade deve se manifestar no modo como nós vivemos o cotidiano da nossa vida. Uma entrega generosa, coerente, cheia de alegria, nos mais pequenos pormenores, no qual a nossa vida está alicerçada. A ressurreição de Cristo precisa penetrar todas as realidades da nossa vida, a nossa família, o relacionamento do marido com a esposa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos irmãos entre si, dos vizinhos, dos amigos, das pessoas com quem se trabalha. A ressurreição de Cristo não é uma mensagem para ser ouvida somente aqui dentro das 4 paredes da igreja, mas ela é vivida na realidade do dia a dia da nossa vida, na busca sincera de viver uma vida cristã de qualidade, sem mediocridade, sem comprometimentos. Cristo merece, porque Ele venceu a morte, e Ele nos ensina também nós a vencermos a morte no dia a dia
nas coisas cotidianas que somos e devemos fazer em cada momento da nossa vida. Só assim nós poderemos viver a ressurreição de Jesus e sentirmos a verdadeira alegria pascal. A alegria da Páscoa, que se expressa em tantos símbolos bonitos que a igreja tem na hora do glória, cantar, tocar os sinos da igreja, o diácono que anuncia ao bispo o aleluia, ou seja, a alegria da ressurreição, o aleluia que nós vamos cantar muitas vezes durante estas 7 semanas do tempo pascal. Tudo isso deve significar para nós uma realidade nova na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós recebemos aqui a mensagem da ressurreição. Esta mensagem agora precisa ser levada à realidade do nosso dia a dia. Que o Cristo ressuscitado nos acompanhe, que a renovação das promessas do batismo que vamos fazer agora nos ajude a sermos verdadeiramente cristãos pascais, cristãos da Páscoa, ou seja, cristãos não do Cristo morto, que é uma imagem que se coloca na Sexta-feira Santa, na igreja, para relembrar o sacrifício de Cristo, mas é uma imagem. O Cristo não está na imagem morta, Cristo está vivo, está conosco e nos acompanhará a cada momento da nossa vida.